Queridos colegas, professores, professoras, eu estou aqui novamente convidada pelo professor Edmilson para conversar com vocês um pouco sobre os gêneros textuais poema e conto, os dois gêneros contemplados no MPT na escola, né? É um projeto bacana, né? Vocês receberam o regulamento, um material muito bom para trabalhar com os estudantes. E agora eu vou também passar algumas orientações para o trabalho com os gêneros, né? Porque o projeto termina com a produção, né? Com uma produção textual. Os estudantes do 4º e 5º ano farão um poema e do 6º e 7º ano farão um conto. Bom, eu quero começar a minha fala com vocês com esta interrogação: poema ou poesia? Eu percebo que há muita confusão entre os dois conceitos. Às vezes eu vejo na escola mural com os textos dos alunos e lá intitulado Poesias, né? Já vi várias vezes. E na fala de muitas pessoas eu percebo também esta confusão. Então vamos falar um pouco sobre os dois conceitos, tá? Que há diferenças entre os dois. Bom, então o poema, veja bem, enquanto gênero textual, você vê um poema, você já observa o quê? As características próprias dele. Geralmente é um texto produzido em versos, agrupado em estrofes, geralmente há rimas, né? Aquela musicalidade, os efeitos poéticos. Então, este texto, nessa estrutura composicional, nós chamamos de poema. E o que seria poesia? Então, veja bem, quando você lê, você percebe, como eu disse anteriormente, a musicalidade. Você percebe aquele efeito de sentido diferente, tá? O lado artístico, né, da composição que foge das palavras, porque a poesia ela não está só no texto. Ela pode estar em uma pintura, em um desenho, você vê também na arquitetura, né? Em várias outras produções artísticas. Então, a poesia, ela não é baseada em palavras, né? Ela como o poema. A poesia ela é uma manifestação artística. Então, eu coloquei aqui, né? Afinal, o que é o poema? Aí eu coloco uma explicação, né, sobre o que é o poema e também coloco uma explicação sobre o que é poesia. O poema é o texto na sua forma composicional, naquela estrutura, como eu disse, em versos agrupados em estrofes. E a poesia, ela perpassa no poema ou em outros textos, porque nós vemos poesia também em um conto, no romance, num texto teatral, né? Podemos ver a poesia em uma crônica, em uma carta, está bem? E em outras manifestações artísticas, tá? Então, o texto que os alunos produzem, aquele texto poético, é chamado de poema. Isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Então, a poesia é um gênero que faz uso da musicalidade verbal, né, para expressar sentimentos, expressar
sentimentos, né? Geralmente a expressar ideias, geralmente ela vem com figuras de linguagem, vários recursos literários. Olha só que interessante, tanto o poema quanto o conto são dois gêneros literários. Vocês se lembram que há alguns anos, não é num tempo tão distante assim, não se falava em gênero textual, mas falava-se em gêneros literários. Tanto o poema quanto o conto são dois gêneros literários. Então, eles são conhecidos, né, são conhecidos há muito tempo. Eu proponho para o trabalho com esses dois gêneros uma sequência didática, tá? Eu vou apresentar para vocês uma sequência didática para trabalhar o poema. Então, trabalhar com o poema não é só chegar na sala, olha, vamos ler o poema, vamos produzir um poema. Então, é preciso que haja uma sequência didática para que eles assimilem bem o que é um poema, tá? Para que eles tenham condições de, ao final de todo aquele trabalho com o tema que vocês precisam trabalhar e que eles tenham a condição de produzir o poema com as suas especificidades. Então, a primeira coisa, apresentar a proposta lá do MPT na escola. Tá? Vocês receberam o regulamento, vocês devem ter lido, já se apropriaram das informações que há neste documento, então vocês vão apresentar a proposta. Depois, ao começar o trabalho com o poema, vocês vão ativar os conhecimentos prévios dos estudantes. Como assim? Vocês vão ter uma conversa com eles para perceber o que eles conhecem sobre o gênero poema e o que eles ainda precisam aprender. Tá? Eu coloquei aqui algumas questões que podem ajudá-los, mas vocês podem pensar em outras. O que é um poema? Você tem o hábito de ler poemas? Quais aspectos diferenciam um poema de outros gêneros textuais? Você se lembra de algum poema ou de algum autor que escreve poemas? Solicitar aos alunos que declamem algum poema. Então, olha só, eu acho que essas questões podem ajudá-los a observar os conhecimentos prévios dos alunos, né? E aí vocês já vão perceber logo no início do trabalho como trabalhar para eles melhorarem, né? Para eles se apropriarem mais desse gênero para ter melhores condições na produção depois. Depois dessa ativação dos conhecimentos prévios, eu sugiro a escuta de um poema ou de vários poemas, como vocês acharem melhor. Aí vai depender muito também do tempo que vocês têm disponível. Eu estou colocando até como sugestão aqui um poema da Cora Coralina, que é muito interessante. Coloquei aqui o endereço no YouTube, tá? Vocês podem, além de ler poemas, fazer a declamação, vocês podem também levar poemas para eles ouvirem, para eles sentirem, né, todos os efeitos de sentido que o poema pode provocar. Quando você escuta, parece que é diferente de quando você lê. E aí eu coloquei também aqui algumas questões. O que perceber, ou ouvir, ou ler o poema? O que ele despertou em vocês? Fechando os olhos, vocês conseguem imaginar o que o poema sugere? Tá? Algumas são sugestões, vocês podem ampliar como vocês acharem melhor. Depois, a próxima etapa, já que é uma sequência didática, nós vamos para a leitura de poemas. Então, é preciso levar vários poemas para a turma. Vocês podem fazer um varal na sala de aula ou um mural na parede, né? E colocar vários poemas e fazer com que eles tenham contato com vários textos desse gênero. Tá? É muito importante também que você leia poemas para os estudantes.
eles precisam perceber essa entonação diferente, essa musicalidade, toda essa expressão que o poema provoca. Solicitar aos alunos que tragam poemas para serem lidos em sala. Então, não ficar só com os poemas que vocês levem para a sala de aula, que eles tragam também, tá? Então, disponibilizar uma coletânea de poemas para leitura, como eu disse para vocês, eles podem ser expostos em varal, né? Como vocês acharem melhor. Eu coloquei aqui um poema cujo título é Trabalho Infantil, e ele fez parte de um dos concursos do MPT. Eu não me lembro de qual ano, tá? Mas foi uma aluninha do 5º ano que produziu. Trabalho infantil. Criança tem que estudar e não trabalhar, porque se trabalhar, perde o direito de brincar. Criança tem direito de ler e aprender, trabalhar só quando crescer. Criança tem que ter alegria, também uma família que viva em harmonia. Então, olha só aí as rimas produzindo esse efeito poético. Eu trouxe também Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. É interessante porque eu fico assim encantada com as escolhas das palavras do Manuel Bandeira. Ele coloca as palavras, vocês podem observar, que parece que você está ouvindo o trem passando, né? Você está sentindo tudo, né? O movimento do trem. É muito interessante. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe, Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho. De engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita, do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Oricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Deve ter chamado bastante a atenção de vocês a repetição de palavras e expressões neste poema. A repetição, veja bem, quando você produz um texto com muitas repetições, geralmente a professora reclama, não pode, né? Isso é redundância, a redundância precisa ser evitada. No texto poético, a repetição é um recurso literário. E vocês podem observar que essa repetição, ela provoca este efeito de sentido diferente que o poema precisa trazer. Então, eu coloquei ao longo dos slides várias atividades. Então, agora eu vou apresentar a primeira. Eu apresentei para vocês 2 poemas, né? Um produzido por uma criança sobre trabalho infantil e Trem de Ferro de Manuel Bandeira, que é um clássico, né? A atividade envolve os 2 poemas. Olha, o que os textos têm em comum? Eles vão fazer uma comparação. Certamente eles vão falar das rimas, né? O que eles despertarem em vocês? Aí vocês podem aproveitar para explorar, né, esses sentimentos. Relendo os poemas, vocês compreendem melhor o seu sentido? É sempre bom reler o poema. De que tratam os poemas? Então, qual é o conteúdo temático de cada poema? Como sabem que são poemas? Certamente eles vão falar de toda aquela composição, né, estrutural que um poema tem, estrofes, né, os versos, né, formando as estrofes. Como eles se organizam no papel? Eles preenchem todo o espaço das linhas, da margem esquerda à direita,
Então, o poema ele é constituído por versos, né? Verso é cada linha do poema. E esses versos não tem que necessariamente ir até o final da linha como um texto comum, né? Há linhas em branco entre os versos, há sons que se repetem e construções. Há palavras ou expressões que, mesmo distanciadas dentro do texto, podem ser associadas por terem semelhança sonora ou figurarem em construções iguais. Então, vocês podem aproveitar estes questionamentos, ampliar ou até retirar, né, um ou outro que vocês acharem que é complexo para os estudantes. Bom, terminada essa parte, nós podemos passar para as características do gênero poema. Aí é um trabalho, uma aula expositiva para falar disso com eles, né? Então, o que eles precisam saber? Que a rima não é obrigatória, nem sempre o poema tem rima. E, olha, alguém pode pensar assim, mas como? Não é a rima que produz o efeito poético? A rima produz também, mas há outros recursos, nós vamos falar um pouco deles. Vocês já viram no poema do Manuel Bandeira como aquelas repetições de palavras e expressões provocam esse efeito poético. Então, aí já temos aí um outro recurso que não são rimas, tá? Mas nós vamos falar dos outros já. Os versos são as linhas do poema e podem ter extensão variada. As palavras rimam quando terminam com sons idênticos ou parecidos. Estrofes são conjuntos de versos separados por um espaço. Um poema pode ter uma ou mais estrofes. Cada estrofe pode ter número variado de versos. Pode falar sobre qualquer assunto. Antigamente, o poema falava mais de amor, né? Amor era o tema central e, às vezes, até único. Mas hoje, nós temos poemas de todos os temas, de tudo, olha, de tudo que nós discutimos, a natureza, a política, a economia, né? Todas as questões que nós vivemos na sociedade. Eles também podem ter repetição da mesma construção sintática, como nós vimos lá no poema do Manuel Bandeira, tá? E veremos logo adiante que esta repetição é um recurso literário também. O poema, qual é a finalidade dele? Expressar sentimentos, emocionar, entreter o leitor. Emocionar, né? O poema emociona muito. O veículo, quer dizer, o lugar onde circula o poema. Ele pode circular em livros, jornais, revistas, blogs, sites, né? O tema, assuntos variados, como eu já disse antes. A estrutura, são versos agrupados em uma ou mais estrofes. Bom, como é a linguagem do poema? Ela é expressiva, é figurada, quer dizer, foge do sentido real. É uma linguagem pessoal, subjetiva, porque ela dá margem a várias interpretações. Ela explora a sonoridade, né? Porque nós percebemos até a musicalidade, né, que há entre os versos. É construída com repetições, ritmos e rimas. Então, isso aqui é muito importante apresentar aos estudantes. Aí eu coloquei aqui mais um poema que na verdade é a letra de uma música, né? E é bom para conversar com eles, né? Que os textos musicais, as canções, elas têm a mesma estrutura do poema, tá? Todos conhecem, muito interessante para trabalhar com os estudantes, para mostrar aquele recurso de repetição da construção sintática que eu falei anteriormente. Porque veja bem, todas as estrofes começam com a mesma expressão, ó, se esta rua fosse minha. Depois, se esta mata fosse minha, se este rio fosse meu, se esse mundo fosse meu, tá? Então, esse se esta ou se este, né, é uma construção sintática que está se repetindo no início de cada estrofe. Agora, vamos falar sobre as especificidades do poema. Então, isso aqui é muito importante. Aqui nós vamos falar sobre
todos os aspectos que vocês precisam trabalhar, para vocês entenderem que não trabalhamos apenas as rimas no que se refere ao gênero poema. A primeira especificidade é o paralelismo sintático. O paralelismo sintático se refere justamente a essa construção sintática que se repete ao longo do texto, como nós acabamos de ver aqui no texto Paraíso, né? Esta repetição no início de cada estrofe. Nós temos um caso aqui de paralelismo sintático, tá? Rima e versos, que vocês conhecem muito bem. Né? Trabalhar bem o que é rima, mostrar as rimas, né? Que estão presentes nos versos de cada estrofe do poema. Agora, um detalhe. Geralmente, nós pensamos que as rimas elas estão apenas ao final da palavra no verso. Não, nós temos as rimas externas e as rimas internas. As externas, sim, elas aparecem ao final dos versos. Olha lá. Não digas mal de ninguém, que é de ti que dizes mal. Quando dizes mal de alguém, tudo no mundo é igual. Então, nós temos ninguém com alguém, mal com igual, né? Produzindo as rimas. Mas nós temos as rimas internas. Elas se localizam no interior dos versos. E olha, veja bem como elas também produzem o efeito de sentido esperado pelo poema. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela. Então, vocês viram a repetição aí do in no primeiro verso, depois a repetição de ela, né, no verso abaixo. E vocês percebem, ao ler, que há um efeito de sentido que se refere ao gênero poema aqui presente, né? Agora, na próxima etapa, eu estou sugerindo que vocês trabalhem com quadras. Alguns autores falam quadro, outros falam quadrinha, mesma coisa, né? Então, convém que vocês expliquem aos estudantes que a quadra é um poema de apenas 4 versos. Então, eu sugiro que vocês comecem com a produção de uma quadra, porque tem apenas 4 versos, é mais fácil para os estudantes. Tá? Aí eu coloquei aqui 2 exemplos. Um já está prontinho. Esta noite tive um sonho, mas que sonho atrevido. Sonhei que era o babado da barra do teu vestido. Olha que bonitinho. A atividade 2 se refere a quê? Eu coloquei aqui uma quadrinha e no último verso eu não coloquei a última palavra. A tarefa do estudante é colocar aqui uma palavra que rime com chapéu, certo? Aí é o momento de vocês conversarem com eles, porque certamente eles vão pensar em várias palavras que terminam com el, mas não pode ser qualquer palavra, tem que ser aquela palavra que se encaixe aqui no contexto, né? Que dê sentido ao que já foi iniciado. Então, chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do... Né? E aí? O que será que eles vão colocar aí? Né? Então, nós vamos começar com uma tarefinha bem simples. Agora, a próxima tarefa, eles já vão produzir uma quadra mesmo. Olha só, peça a cada estudante que produza uma quadra. Pode ser que alguns reclamem que é difícil, que não conseguem, que não sabem como começar. Então, se eles manifestarem essa dificuldade, vocês podem sugerir com o primeiro verso. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas veja bem, vocês só vão sugerir se vocês perceberem que o estudante tem dificuldade, certo? Deixem que eles usem da criatividade deles da melhor forma. E eu coloquei aqui algumas sugestões, mas vocês podem pensar em outras, obviamente.
Agora é o momento de estudar com eles o sentido figurado. Nós temos a denotação e a conotação. A denotação é o sentido próprio da palavra. É o que mais vemos nos textos, né? Agora, a conotação é o sentido figurado. O que é isso? A palavra foge do seu sentido literal, tá? É o colocado de uma forma que você pode interpretar de várias formas, pensar em vários sentidos para aquela palavra. Eu trouxe como exemplo este poema de Machado de Assis, Livros e Flores. Teus olhos são meus livros. Que livro aí há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor. Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro verso. Teus olhos são meus livros. Dá para perceber que este verso está no sentido figurado. Não está no sentido próprio. Porque no sentido próprio, como eu vou interpretar que teus olhos são meus livros? Tá? Então, faça essa discussão com eles. Agora, o autor, ao colocar este verso, teus olhos são meus livros, o que será que ele está querendo dizer? Tá? Então, provoca essa discussão para ficar interessante, para aguçar a curiosidade deles em relação ao sentido figurado. Então, aqui eu coloquei, né, uma breve exposição sobre os dois sentidos, o sentido próprio, que nós chamamos de denotação, e o sentido figurado, que nós chamamos de conotação. Na atividade 3, eu coloquei aqui, veja bem, alguns textos para eles observarem se o sentido que prevalece em cada texto é o sentido denotativo ou o sentido conotativo, tá? Então, olha lá, por exemplo, ali o primeiro, ó, o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. Veja bem, o amor é o espinho que não se vê em cada flor. Olha só a linguagem figurada aí, né? O próximo é o poema que eu já tinha colocado. Olha o outro. Entra, meu amor, bom você voltar. De onde vem você, cansado assim? Aqui está em forma poética, mas nós observamos que o sentido é próprio. Mas e quando este verso aqui de um poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Como assim amor é fogo que arde sem se ver? É bom discutir com eles, para eles perceberem que é um sentido figurado. Tá? E vocês podem colocar outros poemas para eles entenderem exatamente o que é denotação e o que é conotação. Veja bem, as figuras de linguagem estão presentes nos poemas. Elas provocam efeitos de sentido. Tá? É muito comum as figuras de linguagem estarem presentes nos poemas. Então, aqui eu trouxe as figuras de linguagem que são mais utilizadas nos poemas. Comparação, metáfora e personificação. Muitos confundem comparação com metáfora. Então, é bom fazer um trabalho também com eles sobre isso, porque a comparação, o próprio nome já diz, né, que comparar vem de comparar. Então, geralmente um elemento é comparado ao outro, ou uma situação comparada a outra. Mas a metáfora também é uma comparação. Só que é uma comparação diferente, porque ela é uma comparação direta. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu disser para vocês, esta criança é forte como um touro. Olha, esta criança é forte como um touro. Eu estou comparando a criança a um touro, né? Por causa da força. Certamente é uma criança gordinha, né? Que geralmente, quando a criança é mais gordinha, as pessoas pensam assim, é uma criança saudável, ela se alimenta bem, né? E vocês percebem que aí há um elemento comparativo, que é a palavra como, ela é uma conjunção comparativa. Então, ela está ligando as duas partes da oração
né? E estabelecendo essa relação de sentido aí de comparação. Agora eu posso usar a mesma frase, mas sem esse elemento comparativo. Eu posso dizer, esta criança é um touro. Agora eu já não tenho mais uma comparação, eu tenho uma metáfora, porque eu fiz a comparação direta da criança ao touro, tá? Eu não usei o elemento comparativo. Olha só este poema que eu trouxe aqui, o leão. Leão, 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 rugindo como o trovão. Olha só, aí eu tenho uma comparação. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha. Olha, é a comparação direta, ó. Tua goela é uma fornalha. Teu salto, uma labareda. Tua garra, uma navalha. Nestes 3 versos nós temos metáfora, tá? Porque é uma comparação direta. Então, aqui tem uma explicação, né? Eu coloquei aí, né, para que nós podemos observar que o verso que, olha lá, rugindo como o trovão, o poeta aproxima o rugido do leão do trovão. Então, a palavra como eu já disse para vocês, ela é um elemento de comparação. E a comparação é uma relação de semelhança que há entre elementos. Não só a palavra como dá este efeito de comparação, como também nós temos qual, feito, que, nem, parece, né? Tal qual. Então, os poetas costumam utilizar comparações, mas quando eles não usam esses elementos comparativos, fazem a comparação direta de um elemento ao outro, aí nós temos a metáfora, que é o caso desses próximos versos, né, que eu coloquei aqui também. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha. Vocês podem até discutir com eles e pensarem juntos, o que será que o autor quis dizer com isso? A goela está sendo comparada a uma fornalha através de qual adjetivo, qual característica, né? O que será que está oculto aí, o que está implícito, né? Aí vamos ler alguns versos do Casimiro de Abreu, daquele poema famoso dele, Meus 8 anos. Olha só, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. O que vocês perceberam aqui? Nós temos um termo comparativo ali, né? uma metáfora, na verdade, que é uma comparação, mas é uma comparação direta, falando como as estrelas enfeitam o céu, né? Que isso aí se assemelha a um bordado. Agora, nos 2 últimos versos, nós vamos perceber uma outra figura, que não é metáfora nem comparação. É a personificação. Quando nós temos personificação, quando nós colocamos características humanas a elementos da natureza, por exemplo, ou seres inanimados, né? Então, olha lá, as ondas beijando a areia. Mas como assim? Como as ondas beijam a areia? E a lua beijando o mar. Então, nós colocamos aí um comportamento humano a elementos da natureza, porque como que um elemento da natureza beija? Como que um elemento, né? Que areia e mar, né? Falando das ondas, da lua. Então, a gente percebe que há uma personificação nesses 2 últimos versos. Então, nós acabamos de falar de mais um recurso para o gênero poema, que é o emprego das figuras de linguagem, principalmente metáfora, comparação e personificação. Que a personificação, eu me esqueci de falar, que ela é também conhecida como prosopopeia. Então, alguns autores usam muito este termo prosopopeia. É a mesma coisa que personificação, certo? Agora nós vamos falar de outro recurso, a aliteração e a assonância. Então, olha só, antes de falar sobre o que quer dizer isso, eu vou apresentar para vocês o poema Pássaro Livre. Olha,
gaiola aberta, aberta a janela, o pássaro desperta, a vida é bela, a vida é boa, voa, pássaro, voa. Vocês estão percebendo neste poema a repetição o que há de repetição nesses termos, ó, pássaro, aberta, vida e bela, né? E as aliterações que tem com a letra B, né? Aberta, bela, boa. Então, a literação, como está lá, é a repetição de consoantes, tá? Quando nós percebemos a repetição de consoantes, muita repetição daquela mesma consoante, nós temos uma aliteração. Quando a repetição é de vogais, nós temos uma assonância, tá? Então, vocês viram aí a vogal E, né? Como ela é repetida, olha lá, gaiola aberta, aberta novamente, desperta, bela, né? Então, há bastante repetição também da vogal E. Aí, depois desse trabalho, mostrando as especificidades do poema, os recursos que nós precisamos trabalhar para que os alunos entendam que não é apenas a rima que provoca efeito de sentido, nós podemos partir para a primeira produção. E essa primeira produção vai ser uma produção coletiva. Como assim? Você pode começar no quadro, você professor, você professora, como escriba, e os alunos vão dando as ideias. E aí vocês vão lembrando ali, né, conversando com eles, lembrando de todos os recursos que vocês estudaram, né? Então, eu sugiro que seja uma produção com o tema trabalho infantil. E é importante dizer para eles que esse tema é muito amplo, muito mesmo. Que no material que o MPT proporciona, né, para esse trabalho nas escolas, certamente por este material vocês perceberam e muitos estudantes perceberam também que este tema é delimitado, bastante delimitado. Eles falam das causas do trabalho infantil, falam das consequências, explicam o que é o trabalho infantil, falam de políticas públicas, né, sobre este tema. Então, a delimitação do tema pode ser de acordo com o que eles estudaram sobre o tema, tá? Porque falar de trabalho infantil, nossa, é amplo demais. Se delimitar, por exemplo, vamos falar sobre as causas, ou escolher uma das causas. Aí fica muito mais fácil para o estudante. A atividade 5, peça aos alunos que se organizem em grupos e cantem, leiam a cantiga de roda Se Essa Rua Fosse Minha. Então, eu acho que é conhecido, né, de todos, mas é interessante por causa dos efeitos de sentido que nós queremos que eles percebam, né, que o poema produz. E depois da leitura, depois de terem cantado, porque é interessante cantar também, vocês podem sugerir a produção de um poema a partir desse verso, Se Essa Cidade Fosse Minha, porque no texto é Se Essa Rua Fosse Minha, tá? Então, nós vamos mudar para Se Essa Cidade Fosse Minha, ou se vocês quiserem delimitar mais ainda, poderia ser Se Esse Bairro Fosse Meu, ou Se Essa Escola Fosse Minha, mas se bem que a escola é deles, né? Mas vocês podem delimitar de uma forma assim, qualquer uma outra coisa referindo a bairro, cidade, praça, né? O que vocês acharem melhor. Eles vão produzir um tema a partir desse verso, vão atribuir um título sugestivo ao poema. E é importante que tenha a apresentação dessa produção. Pode ser um varal,
né, com a exposição dos poemas produzidos por eles, pode fazer um mural, pode ser eles fazendo a leitura do poema em sala de aula, ou até fazendo a declamação, né, aqueles que se sentirem à vontade para fazer, é interessante. Depois vem a produção, né, que é a produção que vai valer, né, para o concurso que eles vão participar. Então, vamos iniciar a escrita do poema. Aí vocês vão retomar com os alunos a situação de produção, né, que eles vão ter que escrever sobre o trabalho infantil. Cada um deve exprimir no texto sua visão pessoal acerca do tema. Eles leram bastante sobre o tema, né, ouviram o professor, a professora falar sobre o tema, mas agora eles vão juntar esses conhecimentos que eles adquiriram também com a visão pessoal deles, né? Então, além de concorrer ao prêmio MPT na escola 2025, né? Vamos arrumar aqui, o texto dele será exposto no mural de sua unidade escolar. O interlocutor, a pessoa a quem o poema se dirige, é alguém que quer saber o que você aprendeu sobre o tema estudado. Então, por isso que eu falei a importância de delimitar o tema. Pode falar sobre causas, consequências, as formas em que aparecem, né, este trabalho infantil, com que acontece, políticas públicas de prevenção e repressão e outros assuntos que foram abordados no material, que foram discutidos em sala de aula. A atividade 7 é para passar a limpo o texto que eles produziram. Então, mas essa primeira revisão tem que ser feita por eles. Depois que o professor vai fazer a revisão, mesmo para escolher, né? Ele precisa fazer a escolha dos melhores textos. Então, olha, depois de pronto, anime os alunos a aprimorar o poema que eles escreveram. Peça-lhes que façam essa análise com base no quadro Itens de Aprimoramento. Eu coloquei aqui os itens de aprimoramento. Eles que vão fazer essa primeira revisão. Então, o título do poema é criativo, ele vai observar agora, porque agora, quando ele estava escrevendo, ele só estava pensando na temática. Mas agora ele vai observar a sua produção com outro olhar. Ele vai observar, é criativo o título que eu dei ao poema? O texto tratou realmente do tema, porque às vezes a pessoa se empolga e foge do tema, e não pode, tá? Houve um recorte, uma delimitação do assunto? Foi destacado algo importante que aprendeu? Olha aí a importância da delimitação do tema. O poema tem um ritmo harmonioso, porque é um poema, então nós vamos esperar que haja, né, neste poema que o estudante produziu, rimas, que apareçam figuras de linguagem, paralelismo sintático, tá? Assonância, aliteração, rimas internas, rimas externas, tá bom? Que foram recursos importantes que nós discutimos aqui, que são importantes trabalhar na sala de aula para que estes recursos apareçam na produção dos estudantes. A seleção de palavras foi bem feita, porque às vezes na preocupação de produzir a rima, o estudante coloca uma palavra que às vezes não tem nada a ver com o que foi falado anteriormente. Isso não pode acontecer. Nós temos que pensar na coerência. Pode melhorar? Então é o momento que ele tem, a oportunidade que ele tem de melhorar a sua produção. E depois, né, passar pela revisão do professor, da professora. E agora nós vamos falar... e antes de falar do gênero conto, também eu penso que é importante. Aqueles textos que não foram selecionados, eu acho que sempre, às vezes, os estudantes ficam tristes, né? Então, você pode pensar em uma outra maneira de fazer a culminância dessas produções na escola, tá? Que esses textos fiquem em evidência para que todos fiquem satisfeitos, né? Se sintam autores de verdade.
Então vamos falar agora sobre o conto, que também é um gênero literário, certo? E desculpa. É um gênero literário. Eu escolhi 2 contos para ler com vocês, para chamar a atenção a parte de complicação e o clímax, a apresentação de personagens, os elementos da narrativa, né, que devem ter no conto. E é importante falar com eles que o conto é um texto breve, é um texto curto. Pode até comparar, por exemplo, com um romance, com uma novela, porque o conto, como é uma narrativa curta, tem poucos personagens, acontece em um tempo só, às vezes em um só ambiente. O conflito é um só, né? Diferente no romance, não. No romance há vários personagens, a história se passa em várias épocas, há vários conflitos. Vocês podem usar a novela como exemplo, porque a novela é muito presente na vida da maioria dos estudantes, né? Quantos personagens nós temos em uma novela, com vários núcleos, né? Tem um núcleo da família do protagonista, da família da protagonista, há outros núcleos, há personagens que são mais importantes, outros que são secundários, né? E são vários conflitos, porque cada núcleo tem um conflito que vai se desenvolvendo, né, durante a novela até chegar ao seu desfecho. O clímax, é muito interessante usar a novela para trabalhar o clímax, porque geralmente o capítulo termina com um clímax, né? Algo que fica assim no ar, né? Alguma coisa para que os espectadores tenham a curiosidade de assistir o capítulo seguinte. Então, eu coloquei aqui as características do conto, né? Espaço delimitado, acontece em um tempo só, tempo marcado, né? Então, acontece em um único lugar, em um único tempo. O narrador está presente, ele pode ser personagem ou não, né? Há poucos personagens no conto e o enredo é um acontecimento que vai se desenvolvendo, né, até chegar ao final. Não há um conjunto de acontecimentos como há no romance ou na novela. A estrutura do conto, como qualquer outro texto, né, tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na introdução, geralmente, apresenta os personagens, situa a história no tempo, no espaço, né? E o desenvolvimento, geralmente o acontecimento é iniciado e aí vai sendo desenvolvido. E é preciso que haja uma progressão, tá? Então não pode ser aquela história que você começa a contar, parece que não sai do lugar e de repente já tem o final dela. Tá? Então tem que ter uma progressão desses acontecimentos. Ele começa a acontecer e aí vai se desenvolvendo, vai aparecendo uma outra situação que pode ser a causa ou a consequência e vai caminhando para o clímax e para o desfecho. O clímax é o momento de maior tensão da história e o desfecho é a solução para o enredo, né? Para o acontecimento central da história. Eu trouxe aqui este primeiro conto, Bruxas Não Existem, de Moacir Scler. Quando eu era garoto, olha, já está situando aí no tempo, ele era garoto, né? Acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Então dá para ver aqui que o narrador é personagem do texto, dá para ver o tempo, né, em que acontece, dá para ver também quem faz parte da história,
né? Tudo aqui nesse primeiro parágrafo. Bom, agora ele começa a desenvolver, né? Com certeza vai aparecer então aqui logo um conflito, né? Que vai ser desenvolvido até chegar ao seu desfecho. Era muito feia ela, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. Vejam bem como a descrição ela é muito presente na narrativa, né? E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa! Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos. Mas logo descobrimos o que fazer com ele, jogá-lo na casa da bruxa. Olha, as coisas vão complicando, né? Vocês estão vendo que há uma progressão textual, os acontecimentos, né, estão aí se desenrolando, tudo normalmente. O que seria fácil, ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixar aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante. E com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu. E ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu, olha só o clímax, né? De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital, confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com eles e com seu cinto de pano improvisou matá-la, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me, olha só, esta frase que começa a disparar, tudo ficou bem. Nós podemos observar que está partindo para o desfecho da história. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Então, é interessante que vocês mostrem que os elementos da narrativa estão presentes no conto. Tá? O autor começou apresentando personagens, situando a história em um tempo, né? Aí ele começou a contar a história que envolve não só o narrador, como outros amigos, e envolve essa senhora, né, que ao final nós ficamos sabendo que o nome dela é Ana Custódio. Então, há uma progressão nos acontecimentos,
tá? Então, não é aquela história que você começa a ler e parece que as coisas não saem do lugar, elas acontecem, né? Vão progredindo, vão se evoluindo até chegar ao final da história. É muito importante mostrar isso aos estudantes. Por quê? Porque na hora da sua produção, ele precisa saber, ter bem claro que é preciso empregar todos os elementos da narrativa no texto narrativo que ele vai produzir, tá? Os elementos da narrativa precisam estar presentes. Se não estiverem presentes, então não é um conto, certo? E aí eu coloquei mais um outro que todos devem conhecer, A Bela Adormecida. Mas eu coloquei porque é um conto de fada, né? Assim, eu gosto muito de conto de fada. Acho bastante interessante. É um gênero literário que chama muita atenção, né? Que mexe com os sentimentos das pessoas. É um conto de Charles Perrault, né? Um rei e uma rainha viviam em um luxuoso palácio. Um belo dia, a rainha disse ao seu marido que logo teria um bebê no castelo, pois estava grávida. Meses depois, uma princesa nasceu. Para comemorar o nascimento e apresentar a menina ao reino, o rei e a rainha fizeram uma enorme festa. Então aqui, ó, olha, veja bem. Iniciou o texto apresentando personagens. Dá para perceber que agora nós temos uma narrativa em que o narrador não é personagem, tá? E dá para ver também o tempo, né? Olha, um belo dia, depois meses depois, estão se situando em tempo, né? O espaço está bem visível. Um rei e uma rainha viviam em um luxuoso palácio. Olha onde se passa a história. Continuando, várias fadas compareceram com presentes para a menina, como inteligência, beleza e bondade. Porém, a realeza esqueceu-se de convidar uma das fadas. Ofendida, ela foi a si mesma à festa e lançou uma maldição sobre a criança. Ao completar 15 anos de idade, a princesa ia se ferir em uma roca e então morrer. Então, olha aí o conflito iniciado, né? E aí? Que acontece depois? Olha a progressão da história. Diante da terrível maldição, outra fada fez o que pôde para amenizá-la. Assim, em vez de morrer, a jovem dormiria por 100 anos, depois seria acordada por um beijo de amor. Além disso, o rei tomou providências e mandou eliminar todas as máquinas de fiar do reino, com exceção da que estava na torre. Pouco depois de completar a idade de 15 anos, a jovem princesa, caminhando pelo castelo, decidiu subir à torre. Nunca tinha visto uma máquina de fiar. Sem conseguir resistir à curiosidade em relação ao objeto, aproximou-se para ver mais de perto e, sem querer, espetou o dedo e adormeceu. Logo, todo o reino adormeceu juntamente com a princesa, e ficaram cercados por um bosque e por espinheiros encantados. Quando fazia exatamente 100 anos que a bela princesa estava adormecida, um corajoso príncipe, olha o clímax, né, aparecendo. Um corajoso príncipe apareceu e, intrigado com as histórias que ouvia nas redondezas, entrou no reino. Nossa, olha que momento culminante. O que será que aconteceu? Ao subir a torre, o príncipe ficou encantado com a beleza da jovem e deu-lhe um beijo que a fez acordar, bem como o reino adormecido. Tempos depois, ocorreu o casamento da bela princesa com seu corajoso príncipe. Então, olha só, por este conto você pode mostrar todos os elementos da narrativa presentes aqui. Tá? Personagens, o tempo, o espaço, todo o desenvolvimento do enredo, o conflito, né, que aparece, a maldição lá da bruxa, né? Depois o clímax da história e o seu desfecho. Então, o que é importante trabalhar para que os
estudantes produzam um conto de verdade, são os elementos da narrativa, tá? E para este trabalho, para que eles consigam fazer a produção, é preciso que vocês levem vários textos desse gênero para a sala de aula. Peço que eles pesquisem, que encontrem outros contos para levar, porque isso aí também pode ser atribuído como tarefa para eles. Então, é importante que leiam. Para que eles produzam, é preciso estar encharcados de leitura. Tá? Então, eles vão ler textos de vários estilos, né? E eles vão... E essa leitura, ela não vai ser apenas uma leitura de leite. Ela é uma leitura em que eles precisam observar a presença dos elementos da narrativa. Tá? Eles precisam observar se o narrador é personagem ou não. Eles precisam observar se há uma progressão na história, tá? Até chegar ao desfecho. Eu coloquei aqui as bibliografias, né, que eu usei. Eu uso muito o material do Escrevendo o Futuro. Quem conhece a Olimpíada da Língua Portuguesa já conhece o material, né? E, infelizmente, esse programa Escrevendo o Futuro não está acontecendo mais, foi suspenso. Eu participei de todas as edições do Escrevendo o Futuro, inclusive eu já fui até representante aqui de Cuiabá no Escrevendo o Futuro, depois eu já estava até como representante no estado, mas no final do ano passado eu recebi uma cartinha deles comunicando que estava suspenso, né, infelizmente, este programa. Mas o material ainda está disponível, são todos os contos da Olimpíada, né, há um material vastíssimo sobre cada um dos gêneros, que quem não tem pode pesquisar e guardar, né, deixar, salvar, né, em arquivos para vocês sempre pesquisarem, mesmo porque nesse trabalho com os gêneros, eles apresentam muitos textos interessantes que são produzidos pelos estudantes do Brasil inteiro, tá? Então, vocês vão encontrar bastante poema, vão encontrar crônicas, tá? Então, é só uma sugestão, tá? E também da Escola Kids, a Escola Kids também é um site que apresenta um material muito bom. Inclusive, eu vi uns contos bastante interessantes lá. Está bem? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês e espero que nossos alunos sejam bem-sucedidos neste concurso, que neste ano nós tenhamos alunos premiados na última fase. Já pensou que glória que vai ser? Eu espero que sim, porque nós temos professores comprometidos, né, que estão fazendo um bom trabalho. E o que eu puder fazer para ajudá-los, contem comigo, tá? Lá no início dos slides, vocês podem observar, vocês vão receber, está o meu contato, tá? Vocês podem, qualquer necessidade que vocês tiverem, eu gostaria de receber mais contos, mais poemas, ou estou com dúvida em tal característica do gênero, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês contem comigo, tá? Entrem em contato que eu respondo, está bem? Um grande abraço, foi muito bom estar falando para vocês, não foi com vocês porque vocês não estão aqui, mas não estão me ouvindo, né, diretamente, mas eu falei como se estivessem, tá? Então foi muito importante de qualquer forma. Um grande abraço, até a próxima.